pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que também veio pelo YouTube, uma pergunta bem legal que vai valer muito para vocês que têm filhotes ou estão começando essa jornada com vocês aí de cachorro pela primeira vez. De repente estão com o primeiro cachorro, não tem tanta experiência. Eu acho que essa pergunta da Vivian vai caber para muitos de vocês. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: Raquel, tudo bem? Adotei uma cachorrinha sem raça definida. Ela veio para nossa casa com 26 dias porque a mãe já não amamentava mais e os donos já estavam doando todos os filhotes. Hoje ela tem 3 meses, minha casa não é grande, ela aprendeu a fazer xixi e cocô somente no quintal e raramente acaba fazendo xixi dentro de casa. Ela obedece os comandos de sentar, dar pata, deitar e rolar, e o quintal é o espaço dela. Tem uma porta do quintal para a cozinha. A maior parte do tempo ela fica somente no quintal com a porta fechada. E quando abre durante o dia para colocar comida, água, brincar e deixar ela andar um pouco em casa, ela já vem pulando em mim. Agora eu tô deixando mais um tempo com a casa aberta para ela, para ver se ela se acostuma e fica menos agitada. Quando estou fazendo minhas coisas, ela fica na dela, andando, cheirando, pega um brinquedo e fica mordendo, e algumas vezes vem chamar minha atenção, pulando ou mordendo meu pé. Quando ignoro, ela para e vai ficar na dela mais um tempo. O problema todo é que quando eu sento no sofá, como ela consegue subir em cima do sofá, se eu sento ela vem pra cima, brincando, mordendo, sobe nas minhas costas, tenta morder meu cabelo, orelha, etc. Ela morde meio forte, mas dá pra perceber que tá tentando brincar. Quando eu e meu marido sentamos no sofá, ela não fica quieta de jeito nenhum. Se ficar é por 2 segundos e volta essa bagunça. Não deixa a gente assistir nada. E por isso, nessas situações, acabamos tendo que deixar ela no quintal, onde fica a casinha dela, pra gente conseguir relaxar um pouco. Ela não obedece o comando de descer do sofá. Se desce, sobe logo em seguida. Se a gente senta no sofá, só piora e ela fica doida pra brincar. Como posso resolver isso e mostrar pra ela que o sofá é pra relaxar? E outra coisa, nós nem queríamos que ela ficasse no sofá com a gente. Observação, por ela ter vindo para casa com 26 dias, temo que ela não tinha tido uma relação, temo que ela não tenha tido muita relação com a mãe. Cheguei até a pensar que ela acha que somos iguais a ela, já que ela cresceu na nossa casa. Vivian, querida, brigadíssimo pela sua pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que vai ser super, hiper, ultra relevante para vocês que estão começando a vida com cães, tá? E eu vou pegar o exemplo da Vivian vai responder para você e acho que essa resposta vai servir para muitos de vocês. Qual que é o quadro super claro aqui, tá? Independente do tamanho da casa que vocês moram, do seu caso aí, né, Vivi? Independente se a sua casa é grande ou pequena, se você tem uma área externa ou não, o que está acontecendo com você agora é, você não entendeu ainda o processo de educação. Quando a gente fala de educação e treinamento de cachorro e condicionamento com espaço, tudo é condicionamento, tudo é treinamento, né? Quando você traz um filhote super novo, principalmente no seu caso, que é até precoce, 26 dias é muito, muito ultra cedo, né? Provavelmente você deve ter passado um período com ela mais próxima de você, ou dando um pouco mais de atenção, alimentação, ou deveria ter sido assim, na verdade, né? Porque 26 dias é muito jovem. Independente disso, o que acabou acontecendo? Eu não sei se você chegou a ter alguma orientação profissional, ou se você pegou alguma referência em algum lugar, mas agora a expectativa que você está tendo, ela não é real, e eu vou te explicar por quê. Porque você não está dedicando tempo para ensinar essa cachorra a ficar calma na presença de vocês. Só deixar ela na área do quintal não vai ser a sua solução, tá? E eu digo isso porque eu acho que muita gente incorre nesse erro. O cachorro é agitado demais, você não consegue incorporar ele no seu dia a dia porque você não sabe o que fazer nesse processo, ou seja, você não sabe quais são os passos da direção que você tem que dar, logo você isola o cachorro numa outra área. Considerando que ela tem 3 meses, ela ainda é super nova. Deixar um cachorro de 3 meses lá fora só vai dar oportunidade para ela errar cada vez mais, tá? Então, o que você precisa fazer na prática? Eu acho que o seu caso é um caso típico que seria super legal se você tivesse ajuda profissional, principalmente para te mostrar os primeiros passos do cachorro, da convivência com o cachorro dentro de casa. Hoje você está esperando que o seu cachorro seja, o seu filhote, na verdade, de 3 meses, que ele é super jovem, fique calmo na presença de vocês quando vocês estão assistindo televisão. Aí volte alguns passinhos para trás e se pergunte, o que eu fiz até agora para ensinar para ela que o que a gente quer é que ela relaxe na sala?
E eu falo isso na prática. O que você já colocou em prática? Como que você induziu um comportamento e você criou para ela uma associação de que estar no chão ou deitada na caminha dela enquanto vocês assistem televisão é bom e subir no sofá e morder vocês e encher o saco de vocês é ruim? Como é que você criou isso? E o que você quer que aconteça? Sempre lembre assim, eu falo bastante aqui para vocês no canal sobre prevenção. E principalmente quando a gente tem filhotes, é importante você dedicar bastante tempo para treinar o que você quer. Muita repetição, pouca liberdade sem supervisão. E quando eu falo de liberdade sem supervisão, não é exatamente o que você está fazendo, que eu acho que muita gente confunde com isso. Ah, o cachorro está aqui, eu vou pôr ele lá fora. Não, lá fora ele está livre também. Você está usando os dois extremos. Você está com ela lá fora solta, sem ninguém, ou ela dentro da sua casa solta também. Você tem que começar a introduzir a sua casa como? Comece a fazer a introdução de guia. É muito importante ela entender direção. A guia é uma ferramenta de direção. Eu quero que ela esteja dentro da sua casa, sob sua supervisão e sob sua direção. Não só porque você está esperando um erro acontecer para você corrigir, mas porque você vai ensaiar o que você realmente quer. Você falou aqui que ela sabe algumas coisas, como sentar, dar a pata, deitar e rolar. Ok, isso são comandos imediatos, são coisas de curtíssima duração. Você senta, você deita, ok. Por quanto tempo você deita? Deitar e rolar são brincadeiras que você pode fazer com seu cachorro a nível de engajamento, mas considerando que ela é novinha, por quanto tempo você consegue deixar ela deitada no ambiente? E olha, cachorro de 3 meses tende a dormir bastante. A pergunta é o que você faz com ele, tá? Pelo que tá me parecendo, com ela na verdade, pelo que me parece da sua pergunta, Vivian, você tá um pouco perdida ainda porque você não tá sabendo como dar essa direção. E são esses os típicos casos que eu acho que é muito legal você chamar ajuda profissional para que alguém possa sentar com você e te mostrar esse passo a passo. Eu tenho um vídeo bem legal que eu acho que valeria a pena você assistir, que chama Filhote, uma reflexão detalhada. Eu falo bastante detalhes sobre essa questão da adaptação de um novo filhote em casa, principalmente para as pessoas que são donos novos de cães. Ou talvez as pessoas que não saibam, não tenham tanta experiência assim em criar um cachorro do zero, tá? Existe um risco muito grande no que você está fazendo, que é você está esperando que um cachorro de 3 meses se vire sozinho lá fora, e não é o ideal isso, tá? E ela está numa fase onde ela realmente precisa que alguém comece a mostrar para ela como a vida doméstica funciona. Essa é a fase que talvez demande mais para todos vocês, que é onde você tem que trazer o seu filhote, usar bastante a guia, fazer várias repetições de vários exercícios, usar de preferência a comida do dia para trabalhar a duração. Essa é a fase que você vai inserir o que você quer e corrigir o que você não quer de forma leve, mas muitas e muitas repetições, tá? Seria muito legal se você incorporasse a caixa de transporte no seu dia a dia. Aí você vai falar, mas ela tem um espaço lá fora. Não importa, filhote precisa desse momento de sossego. A grande reclamação que você fez e a pergunta final que você fez é como é que eu faço para ela entender que ela precisa relaxar. E não é só enquanto você senta no sofá, é em qualquer situação na sua presença. Lembre, o fato dela ficar mais tempo fora de casa sozinha do que dentro com vocês, faz de vocês o evento. Então, quanto menos ela participa da vida interior da casa de vocês, mais excitada ela vai ficar toda vez que ela tiver que entrar. A pergunta é como é que você equilibra isso? Você tem que dividir o dia da vida do seu filhote. Ele tem que participar das coisas com você com mais calma. Você tem que participar literalmente do convívio dele todos os dias, para todos os dias ele aprender a respeitar as regras. Cachorro como a gente é um bicho de hábito. Então ele tem que praticar aquilo várias vezes para ele poder entender o que é certo e o que é errado. O que você, na verdade, a situação do sofá em particular que você chamou a atenção, ela é uma consequência de um gap de orientação que está existindo aí, tá? Você escolheu pegar um filhotinho, essa fase a gente tem que participar muito, mas muito mais, inclusive, do que a vida de um cachorro adulto. Considere que ela não sabe nada. Eu fico um pouco preocupada porque ela tem 3 meses, ela é muito jovem para estar numa área externa sozinha, tá? Isso pode ser perigoso para ela pode comer alguma coisa errada, engolir alguma coisa que não faz bem para ela está numa fase ainda de construir o sistema imunológico dela, e ela deveria estar mais dentro de casa do que fora. Pode ser que ela seja uma cachorrinha um pouquinho maior, não sei, mas a verdade é assim,
Onde a caixa de transporte entraria para você? Para esses intervalos onde ela vai descansar. Nessa fase eles dormem bastante. Era muito mais interessante você ter a caixa de transporte dentro de casa, para ela ter os períodos dela de descanso, e quando ela sair você usar a área externa da sua casa, por menor que seja, justamente para você fazer brincadeiras, começar alguns mini treinos, começar a introduzir a ideia de duração nos exercícios para ela, usar a alimentação dela do dia, justamente para ela começar a criar essa conexão um pouco melhor com você, principalmente porque ela saiu de perto da mãe muito cedo. Ela talvez perdeu a oportunidade de aprender algumas lições, e você vai ter que trabalhar um pouco mais talvez nisso, para fazer ela entender como que essa relação dela com a figura hierárquica de liderança vai acontecer com vocês, tá? Então, eu sinto às vezes pelo tom das perguntas, quando as pessoas têm mais experiência ou não. Eu agradeço demais você ter mandado essa pergunta, porque eu acho que esse caso é um caso típico. Muita gente passa por isso. Às vezes a gente não sabe como lidar com essa excitação extrema, essa agitação do filhote, a gente acaba isolando. Eu inclusive atendi essa semana o caso do Bolo, que é um caso muito parecido com o seu. A diferença é que ele está num apartamento e não numa casa, mas é um caso de um cachorro super agitado também. E na nossa primeira sessão foi muito legal ver a evolução dele, quando esses cachorros realmente precisam de direção. É pôr a guia no cachorro e começar a trabalhar com ele. Eu acho que essa é a parte importante para a gente lembrar. Não basta a gente trazer um cachorro para casa e esperar que ele... Cachorros aprendem muito rápido, mas eles precisam da fase de aprendizado. Eles precisam que você dedique tempo para ele, foque nele, trabalhe no que você quer. Seja relaxar na sala. E foi exatamente isso que eu fiz com o Bolo. Foi até curioso ter mandado essa pergunta. É que ele está um pouquinho mais velho já que a sua. Mas é o cachorro relaxar dentro de casa, é respeitar os espaços. É você começar a trabalhar as coisas que são importantes, como condução na guia. E eu falo demais aqui... Eu faço sempre essa pergunta: o que o seu cachorro faz dentro de casa? O que é que o seu cachorro faz quando você está ocupado com outras coisas? Seja assistindo televisão, sentado no sofá, seja cozinhando ou fazendo qualquer outra coisa. Esse momento vai ser o momento que você vai colher os frutos do que você plantou em sessões contínuas de treinamento. Ou seja 15, 20 minutos, 2, 3, 4 vezes por dia que você vai trabalhar a duração com o seu cachorro. Seja como você vai dividir o tempo onde o seu cachorro vai se permitir se agitar um pouco mais, seja numa brincadeira ou em alguma outra coisa, e depois você trazer esse cachorro de volta para o relaxamento, enfim. Os momentos que a gente usufrui da nossa calma, tranquilidade e sossego dentro de casa é o nosso prêmio pelo que a gente já fez, pelo que a gente já ensinou para o nosso cachorro. E cachorro é hábito diário. Então, enfim, se você está nessa situação que ela vem para a sala, ela sobe em cima de vocês, comece a introduzir para ela a ideia de estar na sala. Antes de você sentar e assistir um filme com seu marido, pegue ela, introduza a guia primeiro. Então, passo número 1, introdução da guia. Colocar a guia no pescoço, tirar a guia do pescoço. Use a comida do dia para parear isso. Pôs a guia no pescoço, um grãozinho de ração. Tira a guia do pescoço, mais um grãozinho de ração. Isso ficou claro? Maravilha. Vamos andar dentro de casa com a guia. Maravilha. Vamos sentar e deitar com a guia. Maravilha. Vamos deitar por um período de 5 minutos nessa mesma posição com a guia. Então o que você vai fazer? Deitou, continuou deitada, um grãozinho de ração. Conta até 10, mais um grãozinho de ração. Dá uma volta ao redor dela, mais um grãozinho de ração. Essas coisas que eu acabei de falar são mega simples, mas elas precisam de muita repetição. Então, o que é que você vai precisar fazer? Dedicar tempo. Esse é o famoso treinamento ativo para você, ser humano. É você que tem que ficar em pé, guiando, reposicionando o cachorro, redirecionando, pagando, marcando, voltando e criando intervalos para ela relaxar, tá? Não sei o porte dela, o tamanho, se você quiser me fale depois. Mas seria importante, eu considero muito a caixa de transporte, eu acho que ela ajuda bastante, ela cria um espaço ideal para o cachorro relaxar em meio ao dia, e pode ser, no caso dela agora durante o dia ela vai ter bons intervalos, que você pode deixar ela relaxar ali, porque quanto mais tempo ela ficar sozinha lá fora, mais independente ela vai ficar. E mais vulnerável ela vai ficar ao mesmo tempo também. Você pode ter uma série de outros problemas se você não trouxer ela de verdade para o convívio de vocês. E talvez o que você precise de verdade agora é uma ajuda presencial. Vale muito a pena você aprender a trabalhar isso com alguém que possa te mostrar isso tudo que eu acabei de falar na prática. Porque não é que eu sou contra ter cachorros na área externa da casa, mas você tem que dividir o dia.
Se você quer um cachorro de verdade que faça parte da sua vida, ele tem que aprender a saber o que fazer dentro da sua casa, quando ele entrar na sua casa. E ele só vai aprender isso se você pôr isso em prática todo dia, tá? Então é ótimo que você tenha uma área externa, mas se você quiser realmente viver com essa cachorra, você vai ter que dedicar tempo para ensinar ela o que fazer dentro de casa. E isso requer práticas diárias, tá? Eu te dei alguns exemplos aqui que podem parecer simples, mas vão te dar bastante trabalho. Veja os meus vídeos que eu falo bastante sobre o exercício do place. Ela tem 3 meses. Exercício do place nada mais é do que ela deitar e ficar deitada num lugar por um período mais longo, seja numa caminha, num tapetinho, numa toalhinha, onde você quiser. Ela tem 3 meses, o grau de atenção dela vai ser um pouco menor, ela talvez não te dê a mesma duração que um cachorro mais velho, mas você já pode começar a inserir essa ideia. Você pode trabalhar as coisas que ela gosta nesse espaço. Se ela gosta de morder alguma coisa, você oferece ali. Lembre de dominar os recursos. Quando eu falo de dominar os recursos, é brinquedo e comida. Essas coisas têm que vir de você, para que você tenha essa moeda de troca e trabalhar isso com esse cachorro, principalmente nos próximos 6 a 8 meses da vida dela. Essa fase é tão importante para a gente começar a colocar o cachorro no caminho certo, para que quando você chegue num momento onde você realmente precisa intervir, você tenha essa vantagem, porque você já trabalhou com ela mais tempo. Às vezes a gente espera demais o cachorro errar só para corrigir, só que se a gente não é presente todo dia, nossa intervenção não faz diferença, tá? Enfim, como eu te falei, eu acho que o seu caso seria um caso típico onde a ajuda presencial valeria demais para você, tá? Se você estiver confusa, dê uma olhada nos meus vídeos na prática. Eu faço bastante... de vez em quando eu tento fazer o máximo que eu posso, né? Alguns vídeos na prática com os cachorros que eu atendo, para você entender. Eu falo muito disso, de agitação. Talvez sejam os casos que eu mais atenda, são casos de cachorros que são super agitados dentro de casa. E normalmente o que a gente treina o cachorro é para ele não fazer nada. Para ele parar, deitar e relaxar e aprender a lidar com os estímulos ao redor dele. Essa talvez é uma das grandes reclamações da maioria das pessoas que tem cachorro hoje em dia. Então essa é um bom capítulo para você começar, tá? E se você tiver interesse em ajuda presencial, procure sim. Busque um profissional legal. Se você quiser minha ajuda, me avise. Mas é interessante você pôr e ver isso na prática. Até para você entender como que a sua relação tem que ser com essa cachorra. Lembre, você não está criando um filhote, você está criando um cachorro. Que já vai ser um cachorro adulto e tende a te desafiar muito mais. Então essa é a hora de você criar uma boa fundação, tá? Então não espere. Comece a trazer ela para sua vida de verdade. E comece a pôr a mão na massa no sentido de orientação. Compre uma guia, comece a trabalhar dentro de casa todos os dias com ela, tá bom, Vivian? Obrigadíssimo por mandar sua pergunta. Como eu falei no início, eu acho que é uma pergunta super relevante, acontece bastante e normalmente quando as pessoas estão mais perdidas eu sempre acabo indicando uma ajuda presencial, que eu acho que esclarece mais, fica mais fácil para a pessoa ver a coisa toda visualmente acontecendo, tá? Mas é isso, se você quiser me fazer um follow-up depois, deixar mais informação aqui, fica à vontade para deixar, vai ser um prazer ouvir de você e de todos vocês que estão assistindo aí. Quem tiver dúvida também, deixa aqui nos comentários e a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Beijo enorme. Olá, você gostaria de fazer comida saudável para o seu pet? Quer ter acesso a muitas receitas gostosas? Se sua resposta for sim, acesse o link que está na descrição do vídeo, ou link no primeiro comentário.